CBN Campinas. A gente continua falando sobre saúde. A gente conversa agora com o médico pneumologista Flávio Arbex por conta da chegada do outono, que demanda maiores cuidados contra doenças respiratórias. Muito bom dia, doutor. Obrigado por atender a CBN. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Nessa época, essa mudança de tempo que acontece agora com o outono e inverno, né? Então a gente estava até falando, doutor, aqui na previsão do tempo há pouco, com a Thalita Nonato, que a gente começou o dia com uma neblina por conta da umidade do ar que está mais alta após a chuva na noite de ontem aqui na nossa região. E essa questão da umidade mais alta que acaba ocorrendo no outono, ela pode trazer problemas respiratórios, pode desencadear uma incidência maior de alguns problemas nas pessoas em geral, tanto nos adultos quanto nas crianças? Na verdade, agora a gente está na transição, né, para o outono, mas daqui a pouco o tempo começa a ficar mais seco, né, e frio, com uma amplitude térmica, né, a variação da temperatura durante o dia é muito grande. E essas variações associadas com esse tempo que vai ficar mais seco, isso pode desencadear sintomas respiratórios, principalmente naqueles que têm doenças respiratórias crônicas. E as crianças são mais vulneráveis a essa mudança, doutor, ao impacto dessa amplitude térmica? Sim, sempre as crianças e os idosos, né, são grupos de risco que estão mais suscetíveis nessas variações grandes de temperatura e esse tempo mais seco. Por isso que é sempre importante orientar, né, medidas que possam melhorar a qualidade, né, de vida e do ar nesse período, né? E a gente pode ter, em alguns casos, problemas mais graves, como pneumonia, né, crises de asma. O que pode desencadear esses problemas mais graves e como evitá-los? Perfeito. Então, aqueles pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, como asma, o DPOC, que é o enfisema, uma rinite, sempre é importante manter o seu tratamento em dia, né, com o seu médico, porque às vezes as pessoas melhoram e abandonam o tratamento, né, tem uma má adesão, então isso é sempre importante, né, manter em dia. Manter hábitos saudáveis, né, se hidratar bastante nessa época, porque o tempo vai ficar seco e a mucosa da via aérea pode ficar seca, isso favorece tanto as crises como infecções que podem acontecer. Lembrar que, né, vocês estavam falando da vacina da gripe, a vacinação é muito importante, porque nessa época circulam mais vírus, a gente fica em ambientes mais fechados, mais aglomerados, então existe esse favorecimento para a circulação viral maior. Então, vacina da gripe, vacina da Covid e vacina da pneumonia são vacinas indicadas para a população em geral, mas principalmente nesses que têm doenças respiratórias crônicas. Doutor, até essa questão das aglomerações, né, do frio levar as pessoas a ficarem mais em ambientes fechados, acaba infelizmente facilitando, né, a transmissão, principalmente das doenças que são virais, né? E inclusive isso tem relação com a sazonalidade das doenças respiratórias em crianças, o vírus sincial respiratório, isso ajuda a amplificar? Com certeza, perfeito, né? O vírus sincicial respiratório tem essa sazonalidade que começa agora, né? E daqui a pouco a gente já está vendo, né, um aumento do número de influenza também. Então, essa época do ano é muito propícia para isso, né? Teremos novidades, que são as vacinas para o vírus sincicial respiratório, que é a principal causa de bronquiolite em crianças menores que 2 anos, né? E a gente sempre vê as UTIs cheias desses pacientes nessa época do ano. Agora existe também essa novidade que virá, que é a vacina contra esse vírus, principalmente prematuros. Eu tenho um filho prematuro, sempre digo, sempre me preocupou esse vírus por causa disso. Agora já está crescendo, eu já estou ficando um pouquinho mais tranquilo, mas vale a pena essa proteção contra esse vírus que sempre costuma encher as UTIs, além dos outros vírus respiratórios que têm uma transmissão muito aumentada nessa época do ano. Isso é algo que preocupa muito os pais, né, que sofrem bastante quando a criança é pequena. Eu mesmo com meu filho também tive esse problema ali do 0 aos 3, 4 anos. Infelizmente ele tinha com muita frequência problemas respiratórios, toda hora tinha que correr para o hospital. A gente torce, né, para que as próximas gerações, né, fiquem livres ou pelo menos sofram menos com isso, com essa questão da vacina que o senhor citou. Mas é até curioso, né, doutor, porque a gente está vivendo o problema da dengue, que é relacionada, muita gente relaciona ao calor, facilita a água parada, as chuvas, né,
que vem com calor facilitam que haja água parada. Aí a gente espera a estiagem para que a dengue caia. Só que junto com a estiagem vem outros problemas, que são essas doenças respiratórias, né? Como o senhor disse, né? O tempo seco. Existem, então, medidas diante do tempo seco que a gente deve ter em breve, com a chegada do outono para valer, né? Que a gente está ainda na transição do verão. Existem medidas que a gente pode tomar além da vacinação para tentar reduzir esses problemas respiratórios? Sim, né? Então, exatamente, essa é uma época então que começa, né, esse tempo mais seco, então a gente sempre gosta de orientar usar toalha ou bacia molhada, né? Tem a questão do umidificador, que hoje está mais fácil ter acesso ao umidificador. Lembrando que o umidificador não vale a pena ficar a noite inteira ligado se você tiver com o quarto fechado, principalmente próximo de parede, porque isso pode gerar uma umidade excessiva e gerar bolor ou mofo, tá? Então, usar umas 2, 3 horas antes de dormir, depois desligar. Se você for ficar com o quarto aberto, pode até usar a noite inteira, mas evitar essa proximidade com a parede. Outra coisa que vale a pena, que a gente aprendeu com a pandemia, né? Se você está com sintomas respiratórios, evitar de ir em aglomerações onde pessoas têm risco, né? Vale a pena testar para ver se você está com alguma doença respiratória, usar máscara, né? Sempre gosto de dizer que a gente aprendeu com os asiáticos, eles já usavam máscara antes da pandemia, quando tinham sintomas, então vale a pena a gente manter esse costume, se está com sintoma respiratório, usar máscara, evitar aglomeração e testar para ver se você está com alguma doença que se transmite com muita facilidade. Doutora... Manter-se bem hidratado também é uma dica muito importante. Doutor, e a Covid, ela preocupa também? A gente está falando pouco nela porque perto do que já vivemos, né? A gente está com um cenário até mais tranquilo, mas ainda ela está aí, né? Como eu disse há pouco aqui no programa, Campinas tem 6.500 casos e 40 mortes, já matou então 5 vezes mais do que a dengue aqui na cidade de Campinas. Só que a gente está mais preocupado com a dengue, só que a Covid continua aí e continua matando, né, doutor? Exatamente. Então, o coronavírus, né, a gente sabe da existência dele desde 1967. Já tivemos outros surtos, né, em 2002, 2012. Então, é um vírus que veio para ficar, né? Então, como outros vírus respiratórios, como o sincial, como adenovírus, rinovírus, outros vírus que causam doença. Então, de novo, vale a lei para todos, né? Evitar que você tenha sintomas, disseminar, né? Então, usar máscara, testar, e a vacina, né? Acho que a gente tem que agradecer que a gente tem essa vacina para a Covid, que ajudou tanto a diminuir, né, os casos graves. Eles estão muito melhor do que a gente já teve, porém, ainda existe aqueles pacientes de grupos de risco que, quando tem contato com a doença, eles têm que estar o máximo protegido possível, porque eles podem evoluir de uma maneira desfavorável. Tá certo, então, o doutor Flávio Arbex, pneumologista, trazendo aí algumas preocupações, algumas precauções que a gente deve ter nesse período de outono. Muito obrigado por atender a CBN, doutor. Uma ótima quarta-feira para o senhor. Foi um prazer estar aqui, estou à disposição para próximas oportunidades. 10h32. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de abril de 2024. A inflação oficial do país subiu 0,5%.